Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar uma história um tanto quanto tensa com vocês. É uma história que eu já falei um pouquinho sobre lá no meu Instagram, mas que eu achei que seria um bom momento de vir aqui contar ela inteira, porque afinal de contas hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, completa 7 anos que esse momento aconteceu na minha vida. E nada mais é do que o dia que eu sofri um acidente de carro que quase tirou a minha vida. Então hoje eu vou compartilhar essa história com vocês, mas eu acho que é uma coisa legal de compartilhar com vocês, principalmente pelo fato de eu ser muito grata por eu estar aqui hoje, né? Foi um susto muito grande que poderia ter tirado a minha vida, mas não tirou. Então hoje, especialmente, é um dia que eu tenho que agradecer em dobro por estar aqui. Então eu vou contar essa história pra vocês lá desde o comecinho, como foi que aconteceu. Então fica aqui até o final pra saber um pouquinho da história do meu acidente de carro. Da noite do dia 26 pro dia 27 de abril de 2014, eu sofri um acidente de carro que foi causado por uma pessoa que estava bêbada e sob influência de outras coisas. Então vamos começar lá no comecinho dessa história. Eu sofri esse acidente de carro junto com meu ex-namorado e nós dois estávamos numa festinha de criança do meu irmão, que tinha sido aniversário do meu irmão naquela semana. Então a gente ficou lá na festinha até mais ou menos umas 10 horas, ficamos para ajudar a minha mãe a organizar algumas coisas. E aí depois que a gente terminou de organizar tudo, a gente resolveu sair de lá e dar uma passadinha na casa de uns amigos nossos, porque a gente tinha uma coisa para entregar para eles e acabamos ficando por lá, sei lá, mais ou menos uma horinha. Quando deu mais ou menos, eu acho que era umas 11h30 por aí, a minha mãe me ligou falando: ai filha, vem pra casa, né, já tá tarde, a gente tá cansado e tal. E aí um parênteses aí, que isso acontece até hoje, a minha mãe não dorme enquanto eu não chego em casa, gente. Isso é assim, desde sempre. E aí a gente resolveu voltar mesmo. Saindo da casa desses nossos amigos, deu, sei lá, talvez 2 ou 3 minutos, a gente sofreu um acidente de carro. E como é que foi que isso aconteceu? Primeiro de tudo, um erro muito grande meu, que na verdade acho que essa foi uma das únicas vezes na minha vida que isso aconteceu, é que eu estava sem o cinto de segurança. Isso era uma coisa que automaticamente eu fazia quando eu entrava no carro, era colocar o cinto. Mas nesse dia eu realmente não sei o que aconteceu, que eu não tinha colocado o cinto de segurança ainda. Mas assim, um acidente aconteceu a, sei lá, menos de 1 quilômetro do lugar que a gente estava. Então eu estava sem cinto de segurança, maior erro da vida, não façam isso, tá? E aí a gente saiu da casa dos nossos amigos, dirigimos aí mais ou menos, acho que não chegou nem a ser 1 quilômetro. E aí nisso a gente parou o carro, porque a gente estava num lugar onde tinha uma rua que descia e a preferência era de quem estava descendo essa rua. Então tinha uma moto descendo, a gente parou o carro, a rua tava bem vazia, não tinha praticamente ninguém, porque já era quase de madrugada, né, quase meia-noite. E a gente parou o carro pra esperar essa moto descer. E aí tudo aconteceu assim, numa fração de segundos, sabe? Quando não dá nem pra você pensar ou falar alguma coisa. A gente tava parado e aí de repente eu olhei no retrovisor e eu vi um carro vindo assim, muito rápido, mas muito rápido. Quando eu abri a boca pra falar assim, nossa, esse carro tá vindo muito rápido, não deu tempo nem de eu terminar a frase, ele já bateu na nossa traseira. Era uma caminhonete, um carro muito grande, era uma L200, uma caminhonete muito grande, e o carro do meu ex-namorado era um Gol. E aí nisso, não deu tempo nem de eu terminar a frase, então não deu tempo do meu ex, enfim, né, tentar tirar o carro, enfim. Esse carro bateu na nossa traseira e assim, ele estava dirigindo a pelo menos uns 120, 150 km por hora, numa via que a velocidade máxima era 60. E aí nisso que ele bateu na nossa traseira, ele arremessou o nosso carro a pelo menos 7 metros de distância do lugar que a gente estava. Esse acidente aconteceu no Lago Sul, em Brasília, então quem é de lá vai saber, talvez, que tem a subida e a descida da QI 23 do Lago Sul. Então a gente estava numa rua bem aqui, daí tinha a descida e a subida. Ele arremessou o nosso carro na descida, no canteiro, até a subida da 23. Isso é uma distância muito longa. E o carro dele foi parar no canteiro depois de uma parada de ônibus. Então assim, pra vocês terem noção da velocidade que esse cara tava, o nosso carro estava parado e ele conseguiu arremessar a gente a quase 7 metros de distância. E aí, gente, o resultado é essa foto que vocês vão ver aqui, ó. O carro virou simplesmente um Fiat 500, né, de um Gol. Aí eu sei que na hora que tudo isso aconteceu, eu acho que bem na hora da batida eu devo ter desmaiado, porque eu realmente não lembro de tudo que aconteceu, assim, durante, até porque acontece muito rápido, né, mas o meu ex-namorado, na época eu lembro dele falando que ele tava acordado o tempo todo, então ele viu tudo que aconteceu, que o carro virou, o carro quase
capotou, quase virou de cabeça pra baixo, mas ele voltou e caiu em pezinho, assim. Nisso eu estava apagada, não lembro de nada. A primeira lembrança que eu tenho, depois de ter visto o carro vindo, foi do meu ex-namorado tentando abrir a minha porta pra me tirar, né? Ele já tinha saído do carro pela porta do motorista, e aí ele tava tentando abrir a minha porta, e essa porta emperrou, estragou, né? Não sei. E aí eu acordei com ele, né, tentando abrir a porta, desesperado, gritando. Eu acordei completamente perdida, não sabia o que tava acontecendo. Aí nisso ele voltou pra porta dele e me tirou do carro, me carregando, né? Nisso eu tava completamente desnorteada. Eu não tinha a menor ideia do que tava acontecendo. Eu tava assim, ó, em outro lugar, sabe? Ele me tirou do carro, me sentou no meio-fio, e aí ele olhou pra mim assim, e ele levou um susto, porque a minha cara estava cheia de sangue. E ele não sabia muito bem o que tinha acontecido, né? Ele viu que o sangue estava concentrado aqui na área da boca. Então a primeira coisa que ele pediu pra fazer foi dar um sorriso. Ele só olhou pra mim desesperado e falou, sorri. Aí eu dei aquele sorriso assim, aí ele deu uma aliviada, porque eu não quebrei nenhum dos meus dentes. Não sei como, mas eu não quebrei nada. Então o machucado maior tinha sido na minha boca. Nesse meio tempo ele me sentou, viu que tava tudo bem comigo, eu falei, né, tipo, ai, cadê meu celular? Eu preciso ligar pra minha mãe, eu preciso ligar pra minha mãe. O meu celular se perdeu dentro do carro na hora do acidente, não sei onde ele foi parar. Mas o do meu ex-namorado estava no bolso, então ele me deu o celular dele e aí eu peguei e liguei pra minha mãe. Quando ele viu que eu tava falando, que tava tudo bem, ele foi atrás do cara, né? Então o carro dele foi parar lá no canteiro do outro lado. Ele saiu do carro, desceu do carro e veio falar com o meu ex-namorado, implorando e pedindo pra que ele não chamasse a polícia e nem a ambulância. Aí eu sei que o meu ex-namorado simplesmente perdeu, assim... Os dois começaram a discutir, aí ele começou a falar, né, não chama, por favor, não sei o quê. E aí meu ex-namorado falando, você tá maluco, você quase matou a minha namorada e me matou também, como é que você não quer que eu chame a polícia? Começou a discutir com esse cara, e aí quando o cara olhou pra mim e viu, né, que a situação na verdade era um pouco pior do que ele imaginava, porque eu estava toda ensanguentada, além da minha boca, eu tava usando saia, e aí os vidros do carro quebraram, e aí os cacos de vidro caíram na minha perna, então cortou a minha perna, mas assim, nada corte muito profundo assim, mas eu tava basicamente toda ensanguentada, né? E eu acho que na hora que o cara caiu na real e olhou pra mim e viu que eu tava com a minha boca pendurada, ele desesperou e voltou pro carro dele e tentou fugir do lugar do acidente. Só que ele tava tão louco que ele tentou ligar o carro morreu, sei lá, umas 4, 5 vezes, e aí ele viu que ele não ia conseguir, né, fugir com o carro dele, então ele simplesmente desistiu. Aí ele pegou, o que ele fez? Sentou do meu lado, acendeu um cigarro e começou a fumar. Gente, olha, eu vou falar que eu não sei como é que eu mantive a minha sanidade mental nesse momento. Porque assim, ele nem olhou pra mim, nem perguntou se eu tava bem, nem pediu desculpa, perguntou se poderia me ajudar em alguma coisa. Ele simplesmente olhou pra minha cara, acendeu um cigarro e começou a fumar do meu lado. Enfim, na hora eu tava tão desnorteada, assim, que eu não tinha muita noção do que tava acontecendo ainda. Eu só sei que nesse meio tempo, eu já tinha pego o telefone e ligado pra minha mãe. A minha mãe entrou em completo desespero, vocês conseguem imaginar, né? Só que na hora que eu contei pra ela que a gente tinha sofrido um acidente de carro, ela imaginou que fosse aquele tipo de acidente de carro que acontece de madrugada, que a pessoa bate na sua traseira pra você descer do carro e olhar, e aí é um assalto. Na hora que eu liguei pra ela, ela só falou assim: Natasha, entra de volta no carro, volta pro carro, isso é uma cilada, isso é um assalto. Mal sabia ela, coitada, que não tinha nem carro pra voltar e pra entrar, né? Eu só falei: mãe, eu preciso que você ou o Sandro, que é o meu padrasto, venham pra cá agora. Na época o meu irmão era pequeno ainda, então a minha mãe não podia deixar ele sozinho em casa, então o que ela fez? Ela mandou o meu padrasto, né, pra ir lá me socorrer. Então foi bom que o meu padrasto foi, porque ele é mais calmo, ele consegue se manter calmo em situações assim, então foi muito bom que ele foi lá pra me socorrer. Nesse meio tempo, minha mãe ligou pro meu pai, porque o acidente aconteceu a, sei lá, 2 quilômetros da casa do meu pai, e aí ela ligou desesperada pro meu pai, ele não tava em casa, mas assim que ela ligou pra ele largou tudo que ele tava fazendo e foi lá pro local do acidente. Nesse meio tempo, algumas pessoas estavam passando de carro, pararam pra ajudar, inclusive essa menina que, assim, eu lembro o nome dela até hoje, ela foi sinceramente um anjo que caiu do céu naquele momento. O nome dela é Bruna e ela tava passando, simplesmente, ela foi a primeira pessoa a parar pra ajudar a gente. Ela viu o acidente, ela me viu sentada no meio-fio, toda ensanguentada e completamente perdida. Ela parou o carro e desceu pra oferecer ajuda. Enquanto o meu ex resolvia lá com o cara, tentava segurar o cara pra ele não fugir do local do acidente, essa menina sentou do meu lado e ela ficou ali do meu lado até o meu padrasto e a ambulância chegarem. E ela ficou ali do meu lado conversando comigo e tentando me acalmar.
lá. Nossa, gente, eu fico arrepiada só de lembrar. E ela ficou ali do meu lado, esperando. Aí, nesse meio tempo, outras pessoas foram parando o carro pra ajudar e etc. Mas, enfim. Aí, nesse meio tempo, chamamos o SAMU chegou, a polícia chegou, meu padrasto chegou, meu pai chegou. Todo mundo chegou, virou aquele auê. Até então eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu não tava sentindo dor, eu não tava sentindo nada. Eu não sabia o que tinha acontecido com a minha boca. E o que aconteceu na minha boca, na verdade, é que eu cortei de dentro pra fora e o meu lábio caiu, basicamente ficou pendurado. Eu, graças a Deus, não vi isso, mas todo mundo que viu, olha, meus parabéns por vocês terem aguentado, porque eu sei que a situação tava muito feia. Daí, nisso, o meu padrasto chegou, né, foi me acalmar e tal. Na hora que o meu padrasto chegou, o SAMU já estava lá, e aí eles já tinham me dado uma gaze, né, pra eu segurar, assim, a minha boca. E aí, eu sei que o meu padrasto chegou, a primeira coisa que ele foi me procurar, né, ver se o meu ex tava bem, se eu tava bem e tal. Daí, ele só abaixou, olhou e falou assim, baixinha, ele me chama de baixinha. Tira a gaze rapidinho, só pra eu ver como é que tá a sua boca. Ele disse que no que eu tirei a gaze, meu lábio caiu, assim, ó, pendurou. Só que eu não sabia que o meu lábio tava nessa situação, né? Aí ele só olhou, tá, não, tudo bem, só coloca aqui de volta pra não sangrar. Gente, ele manteve uma sanidade, assim, uma calma que... Meus parabéns, tio Sandro, por você ter feito isso, porque se ele tivesse desesperado, ele ia me desesperar e aí a situação ia sair do controle, né? Então ele só fingiu que tava tudo bem. Não, tudo bem, só coloca aqui a gás de volta, enfim. Aí nesse meio tempo, o SAMU tava lá, né, fazendo os primeiros socorros no local e tal. Eu não lembro muito bem de nada disso acontecer, porque eu tava realmente, assim... Eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Mas vou só dar um background, assim, do que tava rolando ao meu redor enquanto eu estava lá sentada segurando a minha boca. Nesse meio tempo, o meu padrasto chegou, né, veio me ajudar e tal, e o meu pai chegou também. No que o meu pai chegou, ele já sabia mais ou menos o que tinha acontecido, porque a minha mãe já tinha explicado pra ele como é que o acidente tinha acontecido. Então ele já sabia que o cara que causou o acidente estava completamente bêbado. Então meu pai já chegou no local do acidente, assim, ó, por aqui, sabe? E o meu pai, ele é uma pessoa relativamente calma, mas se você quer tirar ele de si, é mexer com os filhos dele. Então, a hora que ele chegou, primeiro ele veio me ver, né, ver como é que eu tava e tal, viu que eu tava bem, ele me deu um abraço, assim, que eu nunca vou esquecer esse abraço do meu pai. Ele olhou pra mim, viu que eu tava machucada e tal, mas que eu tava viva e que eu tava bem. No que ele viu que eu tava bem, né, e eu voltei lá pra ser atendida pelo SAMU, o que ele fez? Foi atrás do cara, né? Aí ele chegou lá no cara, pé da vida, gritando com ele, você é o responsável, não sei o que, você quase matou minha filha, nananã. Só que esse cara tava tão louco que ele resolveu que ele deveria partir pra cima do meu pai, assim, tipo, provocar o meu pai, sabe? E aí ele começou a falar um monte de coisa pro meu pai, tipo, vem pra cima de mim, eu sou faixa preta no jiu-jitsu, que não sei o quê. E meu pai também é faixa preta no jiu-jitsu, detalhe, né? Mas tudo bem. E aí meu pai, assim, né, queria partir pra cima do cara e arrebentar a cara daquele cara, porque assim, ele não tava nem um pouco se sentindo culpado pelo que ele fez, ele não tava assim, se sentindo mal por ter causado um acidente que quase tirou a vida de 2 pessoas. Ele tava muito pelo contrário, achando que ele tava no direito dele, enfim, de partir pra cima do meu pai e ficar xingando meu pai. A sorte nesse momento foi que o meu padrasto foi lá segurar o meu pai. E assim, é muito engraçado, né? Porque meu pai e meu padrasto, eles se dão ok, né? Não são brigados nem nada, mas é uma situação meio esquisita, né? E o meu padrasto tem metade do tamanho do meu pai. Meu pai tem 2 metros de altura, ele é desse tamanho de forte. E aí nisso, meu padrasto foi lá segurar o meu pai, porque a polícia falou, olha, vai lá segurar ele, porque se ele partir pra cima do cara, os 2 vão presos, né? O que a gente não queria. Então nisso, meu padrasto foi lá, acalmou meu pai, falou, não faz isso, porque só vai piorar a situação e tal, deixa que a polícia vai resolver. Nesse meio tempo, o SAMU tava lá fazendo os primeiros socorros em mim, só que eu tava, gente, tão desnorteada do que tava acontecendo, que eu queria ir dirigindo pro hospital, porque meu padrasto foi lá nos buscar, né, com o carro, e eu falei, não, gente, eu tô ótima, olha aqui, tô bem, deixa que eu vou pro hospital dirigindo, tá tudo certo, vocês ficam aí resolvendo. Olha a cabeça da pessoa, né? E aí o cara que tava lá me socorrendo falando, moça, a gente precisa te imobilizar, a gente não sabe se você teve algum tipo de dano na sua coluna, é muito sério isso, a gente precisa levar você pro hospital agora. E eu assim, não, gente, eu tô ótima, eu lutando, não querendo que eles me imobilizassem, assim, louca, né? E uma coisa que me marcou muito foi na hora que os socorristas estavam lá me colocando dentro da ambulância, o cara que tava me socorrendo olhou pra mim e falou assim, olha, moça, eu não sei em que você acredita, em qual religião, em que Deus que você acredita, mas agradece, porque era pra você estar morta agora. Então essa frase, assim, me marcou pro resto da vida, né?
Aí nisso foi a parte de tentar resolver pra qual hospital eu ia, porque eu tenho, né, plano de saúde no Brasil, só que quando você chama o SAMU, eles automaticamente te levam pro hospital público. E aí meu padrasto tentou negociar com eles pra me levar pra um hospital particular, que no fim das contas não rolou, né? Ok. Aí nisso o meu ex-namorado ficou no local do acidente junto com meu pai, esperando a polícia, etc. Dentro da ambulância veio comigo um amigo nosso que tava lá com a gente, né, antes do acidente acontecer. E aí ele foi comigo dentro da ambulância enquanto meu padrasto foi indo de carro dirigindo, né? A ambulância foi me levar pro hospital mais próximo, que era o Hospital do Paranoá, né, que é uma cidade satélite que fica perto do Lago Sul. E aí eu sei que chegando lá, eles me tiraram da ambulância e tal e me deixaram numa salinha esperando pra ser atendida. E eu lá, imobilizada, e eu assim, mas gente, tá tudo bem, me tira daqui, deixa eu ficar em pé, nananã, porque eu tava realmente desnorteada de tudo, né? E eu não tava sentindo dor, eu não tava sentindo nada, a adrenalina tava assim tão à flor da pele que eu até esse momento, assim, eu não tinha entendido que eu tava machucada, que eu tinha sofrido um acidente, que eu poderia ter morrido, enfim. Aí, enfim, cheguei no hospital, fiquei lá esperando pra ser atendida. Enquanto eu tava lá sendo atendida, várias coisas estavam acontecendo em volta. Mas eu tava tão aérea que eu nem tava prestando atenção, né? Aí nisso, a gente esperou um tempão, acho que, sei lá, uma meia hora, 40 minutos, e chegou a minha hora de ser atendida. Daí fizeram todos os exames, viram que tava tudo ok, cabeça, eu cortei a cabeça, mas não foi nada profundo, nada que precisou de ponto. E aí, então, veio a parte de resolver o problema da minha boca. Assim, por uma graça divina, muita sorte, seja lá o que for, o médico que estava de plantão naquela noite, naquele hospital público, era um cirurgião plástico. Então, assim, eu não sei, eu devo ter feito algo muito bom pra Deus por ter tido todas essas coisas terem acontecido, né, da forma como aconteceram. Nunca vou esquecer o nome desse médico também, o nome dele era Ubirajara, e aí ele pegou e falou, né, se apresentou e falou que ele ia costurar minha boca. Até então, ninguém tinha me falado qual era a situação da minha boca, só falaram que eu ia ter que levar ponto. Aí eu, não, tudo bem, tava lá de boa, assim, ó, não tava sentindo nada, tranquilo. Aí nisso ele perguntou pro meu padrasto, né, olha, você tem estômago pra aguentar essas coisas? Porque vai ser puxada. Aí meu padrasto, não, eu vou ficar aqui dentro com ela, né, até parece que eu vou deixar ela fazer isso sozinha, não, vou ficar aqui. Aí o médico falou, tá, mas ó, se for desmaiar, vomitar, qualquer coisa, sai daqui, porque no momento eu preciso focar nela, então não vou poder cuidar de você, então você se vira por aí. Ele, não, tudo bem, tranquilo. Aí foi a hora de tomar anestesia. Eu acho que essa foi a segunda dor mais forte que eu já senti na minha vida, depois eu conto qual foi a primeira. Porque a anestesia vai dentro do machucado, né? Então foi a primeira anestesia, foram foram três anestesias que eu levei. A primeira, eu me contorcia inteira, eu senti muita dor. A segunda eu basicamente não senti nada e a terceira eu já não tava sentindo mais nada. Depois das 3 anestesias, ele começou então a me costurar. E eu tava ainda, gente, tão fora de mim que ele tava lá me costurando e eu tava batendo altos papos com o médico, assim, como se nada tivesse acontecido, como se eu não estivesse ali deitado numa mesa enquanto ele fazia uma operação em mim. E nisso, quando ele começou a me costurar, o meu padrasto só olhou, e eu não vi isso, né? Mas ele disse que foi ficando branco, foi sentindo um frio subir, assim. Aí ele só falou pra mim, baixinha, eu vou ali fora ligar pra sua mãe só pra falar que tá tudo bem, tá? Ele ligou pra minha mãe umas 8 vezes nesse meio tempo que o cara tava me costurando. Porque ele saía, bebia água, respirava fundo, voltava. Via o cara lá me costurando, começava a passar mal, saía, respirava e voltava. Depois de tudo isso, o cara me costurou inteira, né? Costurou a minha boca. Eu levei, se eu não me engano, 23 ou 25 pontos no lábio, porque o corte veio de dentro pra fora e veio até um pouquinho fora do lábio aqui, então eu tenho um ponto até aqui embaixo. Eu vou deixar uma fotinho aqui, não vou deixar, eu não tinha foto, ninguém tirou foto do meu lábio todo aberto, estourado, mas vou deixar uma foto dos pontos aqui. Então se você não gosta de ver esse tipo de coisa, só fecha o olho por um minutinho. Essa aqui é a foto, pode abrir o olho de novo. Então esse médico fez um trabalho assim excepcional na minha boca. Todo mundo que viu a minha boca da forma como tava, né, depois do acidente, e vê hoje a cicatriz que ficou, fala que realmente esse médico é um anjo, assim. Ele fez um trabalho de artista na minha boca. E é aquela sorte, né, de eu ter tido um cirurgião plástico como médico pra me atender nesse momento. Aí depois que eu terminei a cirurgia, eu ainda tava completamente, tá tudo bem, né, terminou a cirurgia, os pontos, que maravilha, beleza, tudo bem. Aí eu fui tomar vacinas, né, e aí foi nesse momento
que eu sentei pra tomar a vacina e meu padrasto tava lá comigo, perguntando o tempo todo, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Na hora que eu sentei, estava esperando pra tomar vacina, foi que caiu a ficha. Que eu tinha sofrido um acidente de carro, que eu poderia ter perdido a minha vida, que eu poderia estar morta naquele momento. Enfim, passou todo o filme de tudo que estava acontecendo na minha cabeça e aí eu só sei que eu desabei a chorar. Eu chorava, assim, de tremer, soluçar. E eu não podia chorar muito, não podia mexer muito, porque minha boca tava toda, né, costurada. Mas enfim, a enfermeira veio, ela me acalmou muito. Tomei todas as vacinas que tinham que ser tomadas. E aí isso já era mais ou menos umas 5, 6 horas da manhã. Enquanto eu tava lá no hospital, né, o meu pai, o meu ex-namorado e o cara do acidente estavam na delegacia. O cara estava completamente bêbado, que ele dormiu na frente do delegado. E aí, enfim, naquela época tava tendo umas greves, assim, da polícia lá em Brasília. Então, ninguém fez o bafômetro no cara, ninguém revistou direito o carro dele, mas ninguém fez nada. Chegando na delegacia, o delegado tentou, né, pegar as informações dele, etc. No fim das contas, o carro não era nem dele. Olha o trama da história. Ele estava usando o carro da namorada dele, só que ele não estava na casa da namorada, ele estava na casa da amante com o carro da namorada. E aí nisso a namorada teve que ir lá retirar o carro, porque afinal de contas o carro estava no nome dela. Aquela história toda de novela, gente. Uma outra coisa que eu acho interessante contar dessa história toda é que no dia seguinte, né, eu tava em casa toda costurada, sentindo dor no corpo inteiro, porque o dia seguinte é sempre o pior dia, né? Que o seu corpo, depois de tudo que acontece, seu corpo relaxa, assim, né? Então eu tava sentindo dor em absolutamente tudo que vocês possam imaginar. O meu ex-namorado também tava com as costas toda machucada, etc. Enfim, a gente tava em casa tentando digerir toda essa história, né? E aí, nesse sábado à noite, o meu pai foi pra uma festa que os amigos dele estavam organizando. E quando ele chegou na festa, ele encontra nada mais, nada menos do que o cara que causou o acidente. E ele estava dirigindo de novo e embriagado de novo. Vocês pensam como é que não foi a reação do meu pai, né? Quando encontrou esse cara nessa festa. Resumo da ópera, ele conseguiu com que os seguranças tirassem o cara da festa, porque a festa era dos amigos dele, enfim, né? Eu sei que depois, algumas semanas depois, o meu pai continuou encontrando esse cara tantas vezes, mas tantas vezes. Mas enfim, né? O resumo da ópera é que absolutamente nada aconteceu com o cara que causou esse acidente pra gente. A gente entrou na justiça em pequenas causas, porque o carro do meu ex-namorado não tinha seguro. Então, oficialmente, quem tinha que pagar esse carro era esse cara. E aí a gente entrou na justiça, tentou de tudo quanto é jeito possível. O cara não tinha absolutamente nada no nome dele. Uma história muito esquisita, assim. Mas, enfim, né? No fim das contas, a gente teve uma audiência. Alguns meses depois, eu tive que ficar frente a frente com o cara de novo e minha boca ainda bem machucada. Eu nunca escutei uma desculpa dele. E nada aconteceu. Ele nunca pagou o carro, meu ex-namorado ficou sem carro por anos. E é isso. Mas assim, por muitos anos eu cultivei um ódio muito grande com esse cara. Mas aí depois de um tempo eu percebi que não fazia sentido, sabe, cultivar esse ódio. Porque esse ódio tava machucando só a mim, porque afinal de contas o cara não tava nem aí pelo que ele fez. Eu tenho certeza que ele continuou bebendo, dirigindo e... Mas aí eu só resolvi, né, perdoar mentalmente esse cara e seguir em frente. Esse acidente me trouxe algumas coisas, né, alguns traumas, algumas cicatrizes. A primeira delas é a mais óbvia, que é a cicatriz da minha boca, que vocês já me perguntaram N vezes no Instagram o que é essa cicatriz na minha boca. Então agora vocês sabem o motivo e a história dessa cicatriz. Ela não me incomoda, eu não tenho a menor vontade de tirar essa cicatriz, porque quando eu olho pra ela, eu lembro que eu tô viva, né? Que uma coisa muito pior poderia ter acontecido. E por que foi o machucado na boca? Na hora que o cara bateu na nossa traseira, o movimento natural teria sido eu ser arremessada pra fora do carro, porque eu tava sem cinto de segurança. Mas eu não sei como, o que aconteceu foi que eu fui pra frente, ao invés de ir pra cima, né? E na hora que eu fui pra frente, eu bati o meu lábio no console do carro. E isso, né, amorteceu e me fez voltar e bater a cabeça bem forte no banco. Por isso que eu cortei a cabeça também. Então, eu não sei por que eu não fui arremessada pra fora do carro, né? Eu acho que não era a minha hora de ir embora. E eu só sei que eu só tenho a agradecer mesmo por eu estar aqui, viva. E que o mínimo do mínimo que poderia ter ficado é essa cicatriz aqui na minha boca. E outras coisas que vieram com isso também, alguns traumas, né? Eu fiquei com
com medo de dirigir por meses. Eu cheguei a ter várias crises de pânico, não muito tempo atrás, assim. Antes mesmo de eu me mudar aqui pra Holanda, às vezes eu tava dirigindo sozinha e começava a me dar uma crise de pânico, achando que eu ia passar mal, ia, sei lá, desmaiar no carro. Já aconteceu várias vezes eu ter que parar o meu carro no acostamento pra parar, respirar, porque o meu coração tava acelerado e aí eu achava que eu tava passando mal, enfim. Medos, né, que a gente desenvolve pós-trauma. Até hoje, quando eu tô no banco do passageiro com alguém dirigindo, isso acontece muito aqui na Holanda quando eu tô no carro com o Jordi, das vezes ele tá dirigindo e, sei lá, eu ver um carro vindo e eu achar que esse carro vai bater e aí eu desesperar e fazer assim, acabar assustando a pessoa que tá dirigindo, né? Isso é horrível, porque eu posso acabar causando um outro acidente, mas enfim, são traumas que eu fiquei, né, desse acidente. E eu acho que a única coisa que eu tenho pra dizer é que eu sou muito grata por eu e o meu ex-namorado, né, termos sobrevivido a esse acidente. Inclusive, eu pedi a autorização dele pra compartilhar essa história com vocês, porque afinal de contas, né, a gente viveu isso juntos. E eu só tenho a agradecer mesmo, porque ele perdeu um carro, eu fiquei com um machucado na boca, mas isso são coisas mínimas diante do que realmente poderia ter acontecido com esse acidente, né? Então, essa é a história do meu acidente. Agora vocês sabem e entendem por que eu tenho essa minha cicatriz aqui na minha boca, que ela é muito especial pra mim. E é isso, 7 anos depois, eu estou aqui viva pra contar essa história pra vocês, o que é maravilhosamente incrível. E aí eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês, gente. A primeira delas é: use o cinto de segurança, por favor. Usem o cinto de segurança. E a segunda é, por favor, não beba e dirija, porque você pode causar um acidente muito feio. Então essa foi a minha história. Tem muito tempo que eu quero compartilhar isso com vocês, mas é um assunto um pouco difícil de falar, né? Me conta aqui embaixo se por acaso você já passou por uma situação parecida, né? Se você já passou por um acidente assim. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo e de se inscrever no canal. E era isso então, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê na próxima. Um beijinho. What if the world had more of your smile? What if the wind could